Olá! Tudo bem? Eu sou o pastor Cassiano Paludo. Neste audiobook, quero te convidar para uma jornada profunda nas Escrituras, onde vamos conversar sobre a sensualidade, não como um simples comportamento, mas como uma arma sutil e poderosa usada na batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Vamos explorar juntos suas origens, os impactos que ela tem causado nas famílias, na sociedade e na vida espiritual das pessoas. Também veremos exemplos bíblicos de quem caiu, mas também de quem venceu. São 11 capítulos preparados com oração e zelo, que vão despertar a sua fé, ampliar o seu entendimento e te entregar armas espirituais para vencer essa batalha, ou para capacitar você a orientar e ajudar outras pessoas nesse combate. Oro para que cada palavra traga luz, confronto e libertação ao seu coração. Que Deus fale com você poderosamente. Capítulo 1. A crise verdadeira da sociedade. A sensualidade. A maior crise que enfrentamos hoje não é econômica, social ou política. É moral. Ela não está fora das pessoas, mas dentro delas. Não decorre da falta de recursos, e sim da inconsistência de caráter. Não se prende à ausência de soluções, mas à falta de clareza quanto ao propósito de Deus para a vida. Também não é algo puramente natural, resolvível apenas com planos e estratégias humanas. Trata-se de uma questão profundamente espiritual. O ser humano não é apenas carnal. Apesar de habitar um corpo físico, ele é essencialmente espiritual, conectado tanto ao mundo material quanto ao espiritual. Conhecer apenas as leis da natureza não é suficiente. É necessário compreender os princípios morais que estão sendo quebrados. Ignorar o mundo espiritual e os ardis do diabo nos impede de auxiliar o mundo de forma eficaz. A sensualidade, espalhada pela sociedade, é a raiz de muitos males contemporâneos. Infelizmente, pouco se faz para extirpar essa raiz. Na verdade, muitos a nutrem sem perceber que ela é a causa, e não um efeito secundário, dos problemas destacados por sociólogos e psicólogos. O respeito mútuo, a cidadania, a família e até mesmo os governos têm sido comprometidos pela fermentação do espírito de sensualidade. Muitas pessoas buscam soluções externas para problemas internos. Há um sofisma perigoso que afirma que as coisas podem melhorar sem arrependimento. Quando idealizamos uma vida melhor sem enfrentar ajustes íntimos e mudanças internas, absorvemos apenas um espírito crítico, hipócrita e destrutivo, minando nossas esperanças. Acabamos semeando nossa própria frustração. Soluções que tratam apenas os efeitos, sem tocar nas causas, já nascem condenadas. Sempre que acreditamos que o problema está lá fora, ignoramos que a essência dele está em nossa própria postura. Somos naturalmente tendenciosos a evitar a responsabilidade pessoal, o que nos leva a conclusões falsas e incompletas. O orgulho, silencioso, endurece o coração, reforçando a lógica de que os outros estão errados, enquanto nós mesmos somos muitas vezes o pivô do problema. O arrependimento é essencialmente pessoal e interior. No sentido literal, arrepender-se significa metanoia, ou seja, mudança de mente. Aceitar ajustes internos e buscar reconciliação é chave para o desenvolvimento do indivíduo e de seu ambiente. Mudando de dentro para fora, influenciamos o mundo espiritual. E ao impactar o mundo espiritual, transformamos o mundo físico. Isso significa que precisamos ser o milagre que desejamos ver, e não depender de outros ou de circunstâncias externas. O primeiro passo para resolver qualquer problema está na vulnerabilidade ao arrependimento. O verdadeiro arrependimento promove humildade, transparência, confissão e ações consistentes de reconciliação, capazes de tratar a raiz de nossos problemas, sarando a alma e quebrando maldições. Quanto mais somos corrigidos e curados pelo arrependimento, mais liberamos o poder de Deus para influenciar outras pessoas e circunstâncias. Toda resistência demoníaca começa a enfraquecer. A autoridade de Deus flui de dentro para fora. Tentar mudar o mundo de fora para dentro é quase sempre inútil, desperdiçando nossa perseverança. Mudança interior gera mudança exterior. Pessoas transformadas transformam o mundo. Pessoas curadas curam o mundo. Pessoas livres libertam o mundo. Esse é o poder real do arrependimento, a dinâmica que reforça a autoridade do reino de Deus.
Apesar de todos os avanços científicos que têm transformado o mundo nas últimas décadas, a humanidade continua sofrendo com dois males fatais: a atrofia moral e a imaturidade emocional. A crise mais profunda que enfrentamos está ligada ao caráter e à integridade nos relacionamentos, compromissos e casamentos. Cada vez mais, as pessoas abandonam suas responsabilidades para com os outros de maneira fácil e leviana. O amor egoísta e a idolatria dos próprios sentimentos, em detrimento do respeito, da fidelidade e do compromisso, têm deixado um rastro de destruição nas gerações seguintes. Muitas pessoas não permanecem fiéis ao casamento, mas apenas aos sentimentos momentâneos. Se sentem bem, ficam. Se não, descartam o parceiro como se fosse um objeto sem valor. O ponto mais crítico dessa atrofia moral é evidenciado pela crescente onda de criminalidade e marginalidade que sobrecarrega a sociedade. Nesse ambiente de ignorância moral, o príncipe das trevas mata, rouba e destrói qualquer possibilidade de uma vida plena. Muitas religiões alternativas, baseadas em idolatria e espiritismo, acabam perpetuando pactos e vínculos com entidades que prometem proteção, mas, na verdade, nutrem ódio pelo ser humano. Essa atrofia se torna ainda mais grave quando combinada com ignorância espiritual. Governos enfrentam a violência sem compreender os espíritos com os quais lidam ou com os quais, inadvertidamente, estão comprometidos. Esse é também o elo perdido de muitas áreas da psicologia, psiquiatria e demais ciências humanas. É nesse ponto que especialistas, muitas vezes, trocam os pés pelas mãos, oferecendo diagnósticos incompletos ou inadequados. Ignorar a atuação dos demônios e a maneira como obtém crédito para agir e gerar problemas, cuja raiz é espiritual, resulta em diagnósticos imprecisos ou incompatíveis com qualquer medicação disponível. Há alguns anos, durante evangelização semanal em um hospital psiquiátrico, ouvi algo curioso de uma psiquiatra. Apesar de todo o tratamento químico oferecido, apenas 4% dos pacientes apresentavam melhora consistente. Curiosamente, sem qualquer intervenção química, a mesma porcentagem acabava se recuperando sozinha. Não se trata de desmerecer a necessidade de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico em casos específicos, mas de compreender que a ignorância quanto ao reino moral gera uma gestão ineficaz e sem resultados duradouros. Com nosso trabalho dentro daquele hospital, era evidente que, pelo menos, 96% das pessoas dependiam de fatores além do tratamento químico para alcançar transformação real. Pessoas ali sofriam de problemas, cuja principal causa era espiritual. É importante mencionar que a grande maioria destas pessoas vem de um envolvimento direto com ocultismo e também apostasia. Depois de algum tempo ministrando aquelas pessoas, fomos chamados pela diretoria do hospital, e eles nos perguntaram meio assustados: o que vocês estão fazendo com os pacientes, que eles estão melhorando e recebendo alta? O que vocês fizeram com aquele rapaz obcecado em suicidar-se? Ele estava tão mal, e, simplesmente, está recebendo alta agora. Este rapaz se tornou um membro fiel de nossa igreja. Não preciso dizer que aquela foi uma oportunidade tremenda para falarmos do grande amor de Deus. No final todos estavam em prantos, sob o poder do Espírito Santo. Na área da psicologia, vemos um grande avanço no campo do diagnóstico. Isto, por um lado, tem ajudado muitas pessoas. Porém, na questão terapêutica, existem poucos resultados, por causa da ignorância espiritual. Enquanto esses profissionais ignorarem a Bíblia e os seus princípios de libertação, certamente, continuarão procurando soluções em becos sem saída. Imaturidade emocional é o efeito colateral latente da atrofia moral. Um dos maiores desafios para a ciência hoje são as doenças e males emocionais. Esta é a herança que muitos de nós estamos deixando para os nossos filhos. A implosão moral implica numa diversidade de colapsos emocionais, que são evidenciados através de doenças e desordens psicossomáticas. Conflitos morais não resolvidos na infância e adolescência podem prender o adulto num padrão imaturo de comportamento. Psicólogos, psiquiatras e muitos terapeutas, todos reconhecem que o grande desafio na sociedade é resolver o problema dos bebês emocionais de 80 kg. Ou seja, ajudar os crescidos a crescer emocionalmente.
Isto representa uma crise muito pior do que se pode imaginar. A vida de muitas pessoas tem sido implodida desde a infância, e as perspectivas de amadurecimento se tornam embotadas. Tantas pessoas são tão débeis moral e sentimentalmente, que não conseguem superar até mesmo os problemas mais simples de relacionamento e convívio. Uma prova irrefutável disto são as longas filas de divórcio precoce, que acabam perpetuando os mesmos traumas para a futura geração. Esta, desde cedo tenta crescer, tendo que encarar a dura face do abandono e da rejeição. O ambiente hostil de desproteção e desamor ministrado por estes lares fragmentados forja traços fortes de insegurança na personalidade dos filhos. Obviamente, estes problemas, num futuro próximo, vão estourar na sociedade através de muitos episódios dramáticos. A sensualidade, que pode ser definida como idolatria dos próprios sentimentos e desejos, tem sido o mais eficiente desígnio de Satanás contra a estrutura familiar e o objetivo divino para a sexualidade. O espírito de sensualidade tem a potencialidade de imoralizar o sexo, bem como usá-lo como uma arma para fomentar a decadência e a vergonha, prendendo indivíduos e famílias em traumas irreversíveis. Assim, a identidade humana é castrada, e a herança dos pais, que deveria nos favorecer, torna-se um legado de perseguições e influências demoníacas. Portanto, cada vez mais, presenciamos uma sociedade comprometida e ameaçada pelo esfacelamento da família. Este ataque massificante da sensualidade tem transformado a imoralidade de alguns anos atrás na moralidade atual. Esta tem sido a verdadeira moda dos nossos dias: a decadência. As duas bases do mundanismo. De uma forma incrível, a sensualidade e a corrupção têm penetrado em todos os segmentos da sociedade, fazendo com que a vida das pessoas gire em torno destes dois eixos: impureza e amor ao prazer. A contaminação. Valores como pureza, castidade, honestidade e fidelidade tornaram-se desprezíveis, impróprios e caretas. Uma pessoa pode ser duramente discriminada por demonstrar abertamente uma postura a favor da pureza, prezando pela castidade antes do casamento e a fidelidade após. A imoralidade tem sido um assunto predileto, e que tem cativado maciçamente a atenção das pessoas. Ela já se tornou, há muito tempo, uma das indústrias mais rentáveis do mundo. A pornografia e a prostituição têm cobrado um alto preço, pago com casamentos destruídos, famílias arruinadas, filhos perdidos, e tantas outras coisas que poderiam ser acrescentadas nesta lista, asseverando que os prejuízos são incalculáveis. A imoralidade tem sido um dos instrumentos mais poderosos de autodepreciação do ser humano, principalmente da mulher. A nudez da mulher tem sido vulgarmente comercializada em nome do feminismo e do profissionalismo artístico. Isto vai gerando, gradativamente, uma mudança na imagem que a mente masculina faz da mulher, enxergando-a cada vez mais como um produto, que pode ser comprado, usado e lançado fora ao seu bel prazer. O amor ao prazer. O amor ao próximo é simplesmente jogado na lata de lixo quando a questão é o amor ao prazer. Amar o próximo envolve renúncia. Amar os prazeres envolve egoísmo e, consequentemente, irresponsabilidade. Na verdade, o que acontece no mundo de hoje é que as pessoas não estão amando as pessoas. Estão amando os prazeres, usando, e até mesmo, abusando uns dos outros. Tudo gira em torno de um interesse egocêntrico baseado na autossatisfação. Os outros são apenas o resto que não importa. Esta motivação corrompida é uma profecia certeira da insatisfação e do insucesso a serem colhidos. Isto tem causado uma inversão moral, um adoecimento da consciência. O certo é tido como errado, o errado como certo, e tudo isto, sofismaticamente em nome do amor e do glamour da sensualidade. Aparentemente tudo é muito belo e atrativo, mas é desta forma que a presença de Deus é banida em prol de uma infestação demoníaca. Item resultado é uma ânsia pelo prazer, sentimentos e desejos viciados, debaixo de um encantamento maligno. Quando uma pessoa vive em função do amor ao prazer, sob a motivação que inspira a tantos, preciso aproveitar a vida, o que na verdade está se semeando é uma vida frustrante e depressiva. Poucos parecem compreender esta lei do reino espiritual. A Bíblia, que também é o nosso manual de funcionamento, concorda com isto ao dizer que necessidades padecerá o que ama os prazeres.
Provérbios 21:17. Este quadro de necessidades é traduzido, não apenas materialmente, como também pela falência da alma. O déficit de amor e carência afetiva, estampado em crises depressivas, complexos de inferioridade, acessos de rebelião, doenças e males psico- e pneumosomáticos e etc., está naufragando esta sociedade que cultua o prazer. As pessoas estão pagando qualquer preço para se sentirem bem, mas esta rota de autossatisfação compromete o destino com o salário do pecado. A morte tem sido a coisa mais presente na vida das pessoas. Este foi o real pecado de Sodoma e Gomorra. Uma vida centrada no amor ao prazer, na indiferença e no egoísmo, o que as levou à miséria moral e à subversão. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, e abundância de ociosidade, próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas. Mas nunca esforçou a mão do pobre e necessitado. Ezequiel 16:49. O grande pecado de Sodoma não foi o homossexualismo, mas a idolatria pelo prazer. Pessoas estão implodindo, anulando a si mesmas em relação ao propósito divino, sem objetividade moral, entregando-se cada vez mais a uma vida onde o prazer a todo preço e o egoísmo reinam. O resultado disso é uma geração em crise, insatisfeita, escrava dos próprios sentimentos, pessoas dominadas e induzidas por seus desejos insaciáveis ao poço sem fundo da perdição.